Uma nova colega de trabalho exigiu que eu abrisse mão do meu tempo livre remunerado de dezembro aprovado há muito tempo para os planos de férias dela, porque ela merece mais, já que eu não tenho filhos nem responsabilidades e não posso entender do que ela está falando. E como eu ainda disse não, ela está espalhando boatos de que eu estou me direcionando contra ela porque odeio crianças. No meu trabalho, você só pode acumular até 250 horas de férias, então, chegando em 31 de dezembro, se você tiver mais de 250 horas, você as perde. Elas não são pagas. Todos os anos, meu marido e eu fazemos várias férias um pouco mais longas, de 10 a 11 dias, visitando um parente na Flórida. Reunião de família onde quer que esteja sendo realizada, viagem de aniversário todo outono, etc. Eu sempre acabo ficando com mais de 250 horas, mesmo fazendo essas viagens. Normalmente tiro folga entre 15 ou 18 de dezembro até 5 ou 6 de janeiro. Faço isso há 9 anos e sempre é aprovado. Contratamos Haley em outubro. Ela deixou bem claro que o filho dela é a vida dela. Tudo bem para mim. Eu não me importo de um jeito ou de outro. Na segunda-feira, Haley veio até minha mesa e perguntou se eu reconsideraria meu tempo de folga em dezembro. Quando perguntei por que, ela disse que havia solicitado alguns dias de folga para viajar com o filho no feriado para ver a família, mas foi negado porque eu estaria fora. Eu apenas disse não, desculpa, e me virei de volta. Naquela tarde, Haley me enviou um e-mail com uma linha do tempo detalhada de todas as folgas que eu tirei este ano. Nossa equipe tem um calendário compartilhado para sabermos quando os outros estão fora do escritório, e ela pediu que eu reconsiderasse, colocando nosso chefe em cópia. Vou ser honesta, isso me deixou extremamente irritada. Eu nunca me meto nos assuntos de ninguém. Não me importo se vejo sua bunda estacionada na linha de 50 jardas no jogo dos Eagles no mesmo dia em que você liga dizendo que está doente. Go Birds! Desde que eu não tenha que fazer o seu trabalho, eu não me importo. Respondi o e-mail imediatamente dizendo que não apreciava que ela vasculhasse meu tempo de férias e que minha resposta continuava sendo não, e que eu não queria discutir o assunto novamente. Na manhã seguinte, fui chamada para uma reunião com minha chefe Lisa e Haley. Lisa começou dizendo que viu o e-mail da Haley e minha resposta, e que Haley queria se reunir. Disse a Haley e a Lisa que eu não cancelaria minhas férias. Haley começou a levantar a voz dizendo que minhas viagens sem filhos deveriam ficar em segundo plano em relação às mães trabalhadoras e seus filhos. Ela afirmou que eu odeio crianças por comentários meus no local de trabalho e que sentiu que eu estava retaliando por causa disso. Tanto Lisa quanto eu ficamos chocadas com a acusação. Sou sem filhos por escolha. Meu marido e eu temos muitos sobrinhos e afilhados e estamos felizes. Não odiamos crianças. Lisa sabe disso também. Trabalhamos juntas no total há cerca de 15 anos. Eu disse a Haley que ela estava fazendo uma acusação falsa e que aquilo agora era um assunto de RH. Levantei-me e saí da reunião, mesmo Lisa pedindo para eu ficar. Cerca de meia hora depois, recebi outro e-mail da Haley, informando que estava pedindo a Lisa que tomasse a decisão de revogar meu tempo livre remunerado e ser justa com os outros da equipe. Depois ouvi ela dizendo a um membro da equipe que eu não estava deixando ela tirar folga porque eu odeio crianças e faço parte da comunidade Shield Free cheia de ódio. Aquilo foi a gota d'água. Anexei os 2 e-mails dela e escrevi um e-mail ao RH sobre ela estar me assediando e difamando. Dei o nome do colega com quem ela estava falando e o contexto da conversa também. Enviei e depois encaminhei para minha chefe para que ela soubesse o que estava acontecendo. Cerca de 1 hora atrás, fiquei sabendo que Haley tem uma reunião com o RH na sexta-feira e que muito provavelmente será demitida. O colega a quem ela reclamou me disse que achou que eu exagerei e que ela só estava desabafando sobre encontrar cuidados para o filho no feriado por causa do trabalho, e que eu deveria ter me sentado para conversar mais. Uma amiga que também é colega que me contou sobre a reunião, disse que achou que eu deixei a raiva me dominar e agora Haley pode perder o emprego quando ela só é uma mãe estressada e muito cansada tendo um dia ruim. Admito que usei as palavras da moda, assédio e difamação, para deixar meu ponto claro, mas já tinham sido 2 dias de uma conversa de pergunta e resposta, e eu estava farta. Então, sou a babaca por denunciá-la por esse incidente? Comentários mais relevantes, não é a babaca. Ela começou e escalou a situação. Você só igualou a energia dela. Só porque você não tem filhos não significa que pessoas com filhos tenham mais direito às suas férias. Você não exagerou. Resposta da autora, mesmo ela nem tendo perguntado. Mas nós também temos planos. Minha sogra faleceu no início deste ano e estou surpreendendo meu marido com uma viagem tropical de 5 dias na véspera de Ano Novo para que ele não fique tão para baixo. Comentário. Ela também não precisa saber disso. Ela deveria ter sido adulta e aceitado não. Todos os seus colegas que acham que você exagerou estão mentindo. Eles sabem muito bem que não permitiriam que alguém os assediasse e difamasse. Não acho que você usou palavras da moda, acho que usou as palavras corretas e palavras importam. Você fez a coisa certa. Se ela for demitida, será por causa do comportamento dela, não por sua causa. Sinto muito pela sua sogra. Espero que a família consiga celebrar este ano e se lembrar dela com carinho, a menos que ela não fosse uma pessoa legal, mas não sinto essa vibe. Além disso, se o trabalho não paga o tempo livre remunerado, então revogar o uso do seu tempo livre remunerado também não me cairia bem. Autora, obrigada pelas boas palavras. Nunca houve problema com mais ninguém da minha equipe. Não sou o tipo de babaca que joga na cara que estou aqui há 15 anos. Não me importo. Mas também faço coisas como trabalhar em feriados que não me importam ou viajar em datas como 4 de julho e Dia dos Namorados. Isso é grande no meu escritório por algum motivo. Lowell e Dia do Trabalho. Eu nem sou uma pessoa super natalina. Eu só gosto de recarregar e começar o ano novo renovada depois de um longo ano de trabalho. E as outras 3 pessoas da nossa equipe nunca tiveram problema com isso.
Comentário 3. Isso é culpa da Lisa por não ter colocado a Hailey no lugar quando ela saiu dos limites na primeira vez. Não conheço nenhum veterano de empresa com mais de 10 anos que não ficaria puto com uma novata que nem saiu do período de experiência fazendo exigências e falando desse jeito. Responder como você respondeu significa que você só precisa dispensar gente assim uma vez. Quando eles se sentem tão à vontade tão cedo, só piora. Especialmente se o gerente não os corta logo. Eu também ficaria puta com a Lisa se fosse você e gostaria de saber que diabos ela estava pensando. É responsabilidade de cada um manter o próprio emprego. Não haja como idiota se quiser manter o seu. Resposta da autora. Minha chefe é extremamente não confrontacional. Trabalhei com ela por 15 anos e sob a liderança dela por 8. E sei que não dá para deixar que ela resolva um problema que eu já conseguia prever. A solução dela teria sido Hailey me dizer quais dias ela precisava de cobertura e eu concordar em cobrir X quantidade para manter todo mundo feliz. E eu não permitiria que isso acontecesse. Hailey veio para cima de mim de forma agressiva desde o início. E o primeiro e-mail não foi tratado pela minha chefe até Hailey pedir uma reunião. Então eu já estava em alerta máximo. Comentário 4. Não é a babaca. Hailey tinha uma agenda contra você. Resposta da autora. Alguém disse isso para mim no trabalho. Eu sou mestiça e meu colega é negro, e Hailey é branca, e meu colega negro trabalha em outra equipe. Ele disse que sentiu que foi algo direcionado pela rapidez com que ela escalou as coisas. Eu não trouxe raça para a conversa de forma alguma, porque a falta de profissionalismo dela já dizia tudo, mas alguém também apontou isso. A autora acrescenta uma edição ao post. Estou no meio oeste dos Estados Unidos e minha empresa valoriza muito o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho por causa do burnout na nossa área. Você é elegível para usar tempo livre remunerado após 30 dias e ele acumula rápido. Depois de verificar, Hailey é elegível para 52 horas de tempo livre remunerado até o momento. A autora adiciona uma segunda edição. Muitas perguntas sobre meu tempo de férias, RS. Durante a Covid, minha empresa permitiu que todos acumulássemos todo o tempo livre remunerado de 2020 a 2022 por causa da falta de viagens. E em 2023 eles moveram o limite de 150 horas, cerca de 4 semanas, para cerca de 256 horas de acúmulo. Porque muitas pessoas reclamaram de perder muito tempo quando não viajaram. Você não é obrigado a acumular seu tempo. Algumas pessoas tiraram o deles e viajaram. Nós levamos a pandemia a sério e não viajamos de jeito nenhum em 2020 até meados de 2021. E depois ficamos em casa na maior parte do primeiro semestre de 2022 também. Voltamos a viajar em outubro de 2022, então acumulei minhas 250 horas e, como continuo acumulando, tenho muitas horas guardadas. Fazemos atividades de neve que são gratuitas no inverno, então quase não viajamos, e não começamos a viajar até maio de cada ano. Até lá, já acumulei mais tempo. Espero que isso ajude. RS. Esta é uma conta descartável, então vou me despedir por enquanto. Obrigada pelo apoio. Voltarei com uma atualização quando tiver uma. Atualização 2 dias depois. Agora, algumas coisas para esclarecer antes da atualização. Tempo de férias. Eu não sou a única pessoa fora todo dezembro. Há outras 2 pessoas fora também, que Hailey não pediu para cancelar. Ambas são mães. Não há envolvimento de senioridade. É primeiro a pedir, primeiro a conseguir para folgas. Por último, eu não estou monopolizando o feriado de Natal em janeiro. Todos nós tiramos um dos dias mais lentos e fazemos um almoço de 23 horas e revisamos o calendário do ano com propostas de férias. Moro em um estado muito voltado para atividades ao ar livre, então meus colegas que gostam de coisas locais como trilhas, camping e mochilão preferem folga na primavera e no verão. Eu prefiro viagens domésticas e internacionais a coisas locais, então dezembro é um bom momento para eu tirar folga e apoiar minha equipe. Essa foi uma decisão coletiva e nunca houve um momento em que eu disse não a trocar dias de folga se eu não tivesse viagens ou planos marcados. Sempre fui flexível com minha equipe. Além disso, na minha empresa você pode usar tempo livre remunerado após 30 dias durante o período de experiência. É fortemente sugerido que você complete seu treinamento primeiro, e seu supervisor tem descrição para negar seu pedido a qualquer momento. Segundo, eu fui fria com a Hailey porque ela me disse, como você não tem filhos, imaginei que poderia cancelar suas férias, e eu imediatamente quis cortá-la porque, para pessoas sem filhos no local de trabalho, é um precedente perigoso estabelecer que você sempre vai trabalhar quando pais têm algo relacionado aos filhos acontecendo. Respondi, estou ocupada, desculpa, não, e me virei. Isso foi tudo que eu disse. Não dei motivo porque, francamente, não devo detalhes a ela, e ela já tinha me incomodado desde o início. Por último, Hailey não é uma garota jovem verde com um bebê pequeno. Depois de conversar com outro colega sobre a situação, Hailey tem 45 anos e o filho dela tem 16. Não é o cenário de criança pequena em creche que ela tentou pintar. Eu não sabia dessa informação quando conversamos, então isso não muda minhas ações, na minha opinião. Novamente, ela começou em outubro e ainda está em treinamento, então não temos uma base pessoal real estabelecida ainda. Agora, a atualização. Ontem de manhã recebi um e-mail do RH pedindo para me entrevistar antes da reunião da Hailey, e minha gerente também recebeu um. Lisa me chamou ao escritório para conversar sobre isso. Ela me perguntou por que eu me levantei e saí tão rápido e fui honesta. Disse que ambas sabemos que pessoas sem filhos às vezes são estereotipadas como monstros que odeiam crianças. E senti que Hailey foi longe demais ao afirmar que eu disse coisas que não disse quando se tratava de crianças. Lisa disse que isso era justo, mas que não teria me matado tentar conversar mais e talvez ouvi-la. Conheço a Lisa há um tempo, então fui honesta e disse que não estava disposta a conversar mais depois que ela disse a algumas pessoas que eu era difícil de trabalhar. Lisa ficou surpresa com essa informação e disse que Hailey contou a ela que reagiu daquela
daquela forma porque eu a cortei assim que ela mencionou o filho. Disse a Lisa que isso era totalmente falso e que ela podia perguntar ao Graham, que senta ao meu lado. Eu ouvi a coisa toda. Ela mandou uma mensagem rápida para o Graham, e ele confirmou que eu não a interrompi e fui educada ao dizer não. Ela perguntou com quem Haley falou, e eu dei os 3 nomes que me informaram. Lisa disse que tentaria falar com eles antes da reunião de sexta-feira para ter uma noção do que realmente foi dito. Ela me disse que Haley queria falar comigo em uma sala de conferência e perguntou se eu estaria disposta. Eu disse que sim porque o Reddit me pressionou a talvez ser legal, RS. Haley entrou na reunião e foi direto perguntando por que eu precisava de todo o tempo de férias que tinha. Imediatamente fiquei irritada, mas deixei passar. Disse a ela que não queria discutir porque estou tirando folga, porque eu nem digo à minha chefe porque estou fora. Eu solicito. Ela prova. Para referência, nossa empresa é enorme em deixar os funcionários saberem que você não precisa dizer a ninguém porque está fora do escritório, nem mesmo ao seu chefe. Ela zombou e disse que sentia que eu não me importava que ela quisesse criar memórias com o filho e que eu não me importava que ela perderia tempo com ele. Eu disse que sentia muito que ela se sentisse assim, mas que eu não pensei nisso em nenhum momento. Trabalho da Haley. Resposta da autora. A minha chefe perguntou quando ela testou positivo e informações da variante para informar o resto de nós para não ficarmos doentes. Ela ainda não respondeu. Vamos ver. Nota do editor. O último post da autora foi feito em 5 de dezembro de 2025 e ela desde então deletou a conta. Acho que potencialmente ela foi instruída a remover o post depois que ele foi de alguma forma encontrado pelo RH. Também senti que ela me enganou ao dizer que precisaria encontrar cuidados para o filho, já que ele tem 16 anos. Ela me disse para não falar sobre o filho dela porque ele tem ansiedade debilitante e precisa de cuidados quando ela não está em casa. Não falei mais sobre isso, mas disse que sentia muito em ouvir isso, porém não sabia o que mais havia a dizer. Nesse ponto, ela me perguntou quais dias eu daria a ela. Olhei para ela e disse, você chamou esta reunião para falar comigo sobre quais dias eu vou trabalhar? E ela disse, sim, sobre o que mais eu estaria perguntando. Isso me irritou, mas permaneci calma porque a reunião estava sendo gravada. Chego nisso em um segundo. Então eu apenas disse, sinto muito, acho que perdemos algo aqui. Eu estava sob a impressão de que você queria se desculpar formalmente, não pedir a troca. Ainda assim, não estou interessada e acho que deveríamos encerrar a reunião aqui. Ela ficou extremamente chateada e disse, então você não vai me dar nenhum dos seus dias. Você não tem nada acontecendo. E eu disse, desculpa, mas vou sair. E ela disse, que se foda. Isso é favoritismo. Besteira. Eu disse que tudo bem. Vou encerrar a gravação aqui e sair da reunião. Apertei para encerrar a gravação e me levantei para sair. Ela colocou a mão no meu caderno, por hábito puxou e disse, gravação. Não há câmeras aqui. E eu disse a ela que gravei no meu telefone para evitar mais confusão sobre o que eu realmente disse. Já que parece haver um equívoco de que eu disse coisas terríveis que não disse. Ela ficou visivelmente irritada nesse ponto e saiu furiosa, mas voltou e disse, este estado é de consentimento para gravação e você não tem meu consentimento para gravar essa reunião. Eu disse para ela checar o e-mail e passei por ela de volta para minha mesa. Em todas as nossas reuniões, as notas dizem, esta reunião está sendo gravada. Ao aceitar o convite, você dá consentimento para ser gravado para fins necessários. Bem, para mim isso era necessário. Não sei se ela sabe disso, mas eu coloquei essa observação na nossa reunião quando enviei o convite para que eu pudesse gravar para minha própria proteção. Então, hoje de manhã, Haley está fora, doente. Lisa recebeu um e-mail do RH para reagendar a reunião para mais tarde na próxima semana, pois Haley enviou um e-mail dizendo que está com Covid e espera voltar na próxima semana. Então, pessoal, o veredito ainda não saiu. Espero que na próxima semana isso fique para trás. Comentários mais relevantes. Ela me disse que Haley queria falar comigo em uma sala de conferência e perguntou se eu estaria disposta. Isso nunca deveria ter acontecido. Ela e você deveriam ter sido chamadas ao RH separadamente e imediatamente. Não é a babaca. Comentário 2. Concordo completamente. Eu achei que haveria um terceiro presente. Quando percebi que eram apenas as duas, fiquei chocada. Resposta da autora. Achei que a Lisa viria e então ela simplesmente não veio. Achei que fosse algo informal e planejei gravar de qualquer forma. Mas então gravei de frente para Haley para que ela não pudesse dizer que era um áudio falso. Meu telefone tem um suporte na capa e eu uso com frequência. Usei para gravar para que ela não soubesse que capturei todo o rosto dela com tudo o que foi dito. Autora para outro comentário. Olhei o calendário dela e ela estava genuinamente em uma reunião, mas não a absolvo da coisa péssima que fez ao não comparecer. Acredito plenamente que Haley agiu como agiu porque sentiu que não estava sendo observada por ninguém que importasse. Autora para outro comentário. Foi por isso que gravei. Eu não queria parecer combativa. Eu realmente pensei que isso seria um pedido formal de desculpas. Tipo, exagerei. Então podemos ir à reunião do RH e dizer que isso não é um problema e que não vou agir assim de novo? Lisa também não me deu nenhuma indicação de que sabia que era isso que Haley queria dizer. E eu enviei a gravação para Lisa, que me disse em particular depois do trabalho que a gravação não favoreceu a Haley em nada. Comentário 3. Você enviou a gravação ao RH? Deveria. Não deixe ela escapar de xingar você também. Resposta da autora. Sim, enviei. Cerca de 10 minutos depois de descobrir como anexar sem cortar a qualidade. Ouvi novamente e ela só soa enojada comigo, o que a faz parecer insana, porque literalmente nada aconteceu entre nós. Comentário 4. A chefe Lisa não é sua amiga. Ela está piorando tudo. Cuidado aí.
Oh não, ela não é. Não se confunda. Não sou amiga da Lisa. Eu apenas sei como ela opera. Não acho nem por um segundo que ela esteja trabalhando para me proteger. É por isso que pulei direto para transformar isso em um assunto de RH e documentar tudo. Comentário 5. Que conveniente. Haley de repente tem Covid e não pode ir à reunião. O RH deveria pedir uma cópia do teste de Covid para que a manutenção possa desinfetar a área de